Eu quero dizer para você que está aí do outro lado, acompanhando esse trabalho, que você é muito especial para nós, para você é muito especial para Deus, que é por amor a você que estamos aqui, clamando, orando, para que o Senhor possa fazer o milagre na sua vida e na sua família. Eu quero te dizer que você é muito especial mesmo para Deus. Eu não sei qual foi a palavra que você ouviu hoje, quando você acordou, quando você foi dormir ontem. Eu não sei quem chegou para você para desanimar você, a sua fé, para dizer que você não tem mais jeito, para dizer que você não vale nada. Eu quero te dizer que você vale muito, que você vale o sangue precioso de Jesus. E eu quero te dizer, aonde você estiver acompanhando, aí do outro lado, que Jesus não te perde de vista. Ele está te vendo, Ele está vendo os teus passos, Ele está contemplando a tua história, Ele sabe o teu limite. E Ele vai agir do jeito dEle. Você vai entender o trabalho dEle na sua vida. Quero que vocês acompanhem comigo aqui no livro do Evangelho de João, no capítulo 4, a partir do versículo 7. A palavra do Senhor que diz assim: Veio uma mulher de Samaria tirar água, e disse-lhe Jesus: Dai-me de beber. Glória a Deus. Porque os seus discípulos tinham ido comprar comida. E disse-lhe, pois, a mulher samaritana: Como sendo tu, judeus, me pede de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondendo e disse-lhe: Se tu conheces o dom de Deus, e quem é o que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. E disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo, onde, pois, tem água viva? És tu maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos, e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: Qualquer que beber desta água, tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água, a jorrar para a vida eterna. Glória a Deus. E no versículo 15 diz assim: Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me desta água, para que eu não tenha mais sede, e não venha mais aqui tirar. E disse-lhe Jesus: Vai, chama o teu marido e venha cá. A mulher respondeu e disse-lhe: Não tenho marido. Disse-lhe Jesus: Disseste bem, não tem marido, porque tiveste 5 maridos, e agora o que tens não é teu. Isso disseste com verdade. E o versículo 19 diz: Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar aonde se deve adorar? Disse-lhe Jesus: Mulher, crei-me que a hora vem, e que nem neste monte e nem em Jerusalém adorarei ao Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Glória a Deus. E ainda no início dos versículos vai dizer assim, no versículo 4: E era-lhe necessário passar por Samaria. Se fosse para dar um tema, eu daria esse tema, que é Jesus quem vai passar por Samaria, é Jesus que vai passar na sua história, é Jesus que vai passar na sua rua, é Jesus que vai passar na sua casa, é Jesus que vai passar no meio da sua família e organizar e consertar o que está fora do lugar. Porque às vezes há uma necessidade de Jesus ir, passar, fazer aonde o homem não vai, onde a ignorância não,
onde a ignorância reina, a incredulidade, a religiosidade, mas ele quebra dogmas, ele ainda quebra as leis, ele faz o que for preciso para salvar um escolhido. E foi para salvar essa mulher, foi para mudar a história dela, foi para mudar o rumo, o percurso, tudo que já era decreto do mal. O Senhor revogou, o Senhor desfez. E para que podemos compreender o porquê, porque havia uma discórdia entre os judeus e os samaritanos. Havia uma controvérsia muito grande, porque havia uma mistura de povos, digamos, de judeus samaritanos, de pessoas que se juntaram, uns eram judeus e outros não eram judeus. Então ali começaram a prosperar. E por punição da vida de Salomão, que assim por fazer a vontade das suas mulheres, quebrando as leis, se desviando daquilo que o Senhor designou para ele, o Senhor prometeu a ele que ia haver uma divisão no reino norte e reino sul. Ia haver agora uma contenda, porque o próprio Deus foi quem permitiu acontecer isso. A promessa por amor de Davi, o Senhor falou a Salomão e disse: olha, por amor do teu pai, eu ainda vou cumprir a promessa que eu te fiz na vida do seu filho. Mais alto será o preço que você vai pagar. Eu sei que muitos já ouviram falar da vida de Salomão. Ele teve 1000 mulheres, 700 mulheres, 300 concubinas. Ao torno de 1000 mulheres. E a maioria delas não adorava o Senhor, não glorificavam a Deus. Não exaltava o santo nome do Senhor. E ele compactuou com o que era mal, com o que era errado diante dos olhos do Senhor. E diz aqui, para você entender, temos que voltar um pouquinho aqui no Velho Testamento, para você compreender. No 1 Reis, versículo 8 em diante, diz assim: assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimaram incenso e sacrificavam aos seus deuses, pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, porquanto se desviara o coração do Senhor, Deus de Israel, o qual 2 vezes lhe pareceu. E o versículo 11 diz: pelo que disse o Senhor a Salomão: visto que ouviste em ti, que não guardaste o meu conserto e os meus estatutos que te mandei, certamente rasgarei de ti este reino e o darei ao teu servo. Todavia nos teus dias não o farei, por amor de Davi teu pai. Da mão do teu filho rasgarei. Porém todo o reino não rasgarei uma tribo. Darei ao teu filho por amor do meu servo Davi e por amor de Jerusalém, que tenho elegido. E aqui no versículo 14 vai dizer que o Senhor levantou adversário a Salomão. Levantou, pois, o Senhor a Salomão um adversário, a Hadade, e ele ali começou a perseguição. As nações sofreram essas divisões do reino. Aqui no versículo 31 vai dizer: e disse a Jeroboão: toma para ti os 10 pedaços, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: eis que rasgarei o reino da mão de Salomão, e a ti darei as 10 tribos. Porém ele terá uma tribo por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém. Agora aquele povo, eles foram se dividindo. Havia agora uma desobediência através de Salomão. E agora abre uma legalidade para os inimigos invadir e levar o povo de Deus a cativo. Os reinos se dividiram, o povo se dividiu, veio uma competição espiritual. E dentro disso tudo, ainda aqui no versículo 4 você vai entender. Porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, as suas mulheres lhe
lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era perfeito para com o Senhor, seu Deus. Aleluia. E no versículo 6, assim fez Salomão o que era mal aos olhos do Senhor. Glória a Deus. E por causa da maldade do meu e do seu coração, se não houver uma advertência, se não houver uma cautela, se não houver um temor, uma santificação, haverá grandes prejuízos futuros. E por causa de uma desobediência, causou uma diversidade no reino. E o reino norte, que tinha as 10 tribos de Israel, governado por rei Jeroboão. O reino sul, representado pelas 2 de Judá, governado por o rei Roboão. Pois eles viveram 8 dinastias, mas nenhum deles temeram ao Senhor. Nenhum deles foram fiel ao Senhor. E é por isso que é importante temer e guardar os mandamentos de Deus. Talvez hoje você não esteja entendendo porque tanta exortação, porque a palavra de Deus nos exorta, santifica, purifica e sara. E às vezes achamos que a palavra é tão dura, é tão pesada. É porque o Senhor preparou o céu para mim, para você, para a sua casa, para a sua família. E não quer que nenhum de nós se perca. Aleluia. E o Senhor ainda nos ensinou numa conversa que ele teve aqui, voltando no capítulo 3. Vamos voltar aqui para onde a gente estava, para o texto. Um capítulo anterior, no capítulo 3, ele ainda teve uma conversa, ou seja, uma transição de diálogo com um religioso. Ele falou com Nicodemos, mas ele não achou tanta fé em Nicodemos como ele achou nessa mulher. Essa mulher que foi uma missionária do Senhor. E para você entender esse mistério, você agora vai ver porque essa divisão. Havia praticamente três ruas em Samaria. Segundo escreveu o pastor Hernandes Dias Lopes, havia 3 estradas. A primeira nas proximidades da costa, a outra através da Pérea, a outra era mais curta, mas era por dentro, ou seja, no centro de Samaria. Porém, era evitado por muitos judeus, pois havia muitos conflitos. Agora gera aquele desconforto, o povo que é levado à leva à Babilônia, quando volta ali do cativeiro. Eles ali agora casam, eles agora têm família, eles agora crescem naquele lugar. E um povo quer ser mais forte que o outro. E nesse lugar, eles agora fazem um templo nessa cidade de Samaria. E eles agora não querem mais ter contato com os judeus. Agora havia uma barreira, havia um impedimento para se chegar até aquele povo. Porque eles conheciam somente o Pentateuco. Eles agora não ouviam as vozes dos profetas enviados por Deus. Eles adoravam somente do jeito deles e para eles estava tudo bom. Mas chegou o dia de Jesus passar por essa cidade. Chegou o dia do Senhor entrar neste ambiente. Chegou o dia do Senhor mudar a história daquele lugar. O rei Sírio, ele levou, aleluia, o reino dividido. Ele trouxe um povo pagão que casou com israelita. Um tipo de judeus que era pagão, que dá o nome de samaritano. Eram judeus pagãos que tinham nome de samaritano. O reino de Judá, por desobedecer também, eles também foram levados ao Império Babilônico. No cativo de 70 anos depois, eles são libertos. E diante deles estava aquelas guerras, aquelas perseguições espirituais. Eles estavam ali naqueles templos. Um exemplo que é citado ainda na palavra que Neemias, ele chegou a ter contato com esse povo, mas ele rejeitou, porque ele sabia que eles não guardavam a palavra de Deus. Eles tentaram ajudar, mas Neemias, ele compreendia e sabia que eles eram um povo que tinha perdido a sua identidade. Era um povo que, porém, podia até ser da sua linhagem, mas não estava de acordo com a palavra do Senhor. Então os judeus samaritanos ficaram ali muitas das vezes furiosos,
E foram viver, construir o seu templo, o seu costume, seus impérios, templos. Ainda no capítulo 4 de João, no versículo 19, você vai ver que no Monte Gerizim, aleluia, por isso veio a dificuldade entre eles. Eles adoravam lá no Monte Gerizim, eles achavam um lugar para adorar. Eles mais não tinham mais aquela sensibilidade ao amor ao próximo, havia aquela divisão. E onde Jesus passa, não fica divisão. Onde Jesus passa, não fica orgulho. Onde Jesus passa, não tem dureza. E Jesus foi lá para mostrar a diferença. Talvez os seus discípulos nem compreendessem, eles não interrogaram, mas eles foram para uma cidade chamada Sicá para comprar alimento. Que na tradução verdadeira chama cidade da bebida. Foi um dogma, mais uma quebra de lei que o Senhor ali rompeu. Ele vinha cansado, Jesus vinha cansado, mas ele não perdeu a oportunidade de se aproximar daquela mulher. Jesus encontra essa mulher naquele território hostil, uma mulher hostil, com costumes hostis, que provavelmente tinha tudo para ser rejeitada pelo olhar do homem, pela lei, porque alguém ignorava a sua história, o seu histórico. Muitas mulheres, elas casavam com os seus esposos das primeiras linhagens, tinha que casar com o irmão do esposo quando ficava viúvo. Outras delas não casavam mais, porque às vezes vinha a falecer. E aquela mulher agora, ela teve aquela chance. A palavra do Senhor nos diz que a hora era sexta, que provavelmente pode ser aproximadamente meio-dia. O povo era costumeiro buscar água de manhã, quando a água estava calma, quando estava limpa, e não tinha... eu creio que muito se organizava, não tinha tempo para ficar ali esperando. Ela não tinha esse tempo, mas justamente ela ia no momento que não tinha ninguém. Mas foi nessa hora que ela foi surpreendida. Porque o Senhor entrou naquele território. E Ele mudou a história. Porque Ele viu a fé. Mesmo o Senhor compreendendo o emocional daquela mulher, entulhado com os poços emocionais, vamos dizer assim, frustrada. Mas Ele sabia que no coração dela tinha fé. E o Senhor sabe que no seu coração tem fé, mesmo do jeito que você está. Mesmo sem força para vir para a igreja. Mesmo sem força para orar. Mesmo com tantos dias que não lê mais a palavra do Senhor. Ele sabe que tem fé, existe fé. E Ele encontra fé dentro de você nessa manhã. Lavastur que me afai. Tem fé que se manifesta hoje. Na tua vida, a fé do Senhor. Essa fé única e verdadeira. Que vai levantar você desse chão. Porque ninguém pode dar a última palavra na sua vida. Ninguém pode determinar o seu fim. Quem é eu, quem é você para dizer que não tem mais solução? Ou dizer que para a vida de alguém acabou, a história terminou? Glória a Deus. Se Jesus demorasse em Jerusalém, talvez fossem matarem ele, mas não era ainda chegada a hora. E ele repousou e descansou ali, mas continuou se preocupando com a alma daquela mulher, a libertação daquela mulher. Jesus rompeu aquelas barreiras raciais, religiosas e culturais. Eu não sei onde você estuda, se você teve essa oportunidade de falar deste amor, onde você trabalha. Eu não sei qual é a identidade que você tem, onde você chega. Mas eu tenho certeza que você também tem oportunidade de levar esse amor, esse Jesus, a salvação, a libertação para várias pessoas. E muitas das vezes você foge. Você foge, você desapercebe, você se esconde. Outras das vezes até, por que não dizer se acovarda? Mas Deus hoje vai encorajar você.
Você precisa levar o Senhor da vida. Você precisa levar Jesus para as pessoas. Você precisa ser um verdadeiro missionário, uma verdadeira missionária. Devemos e temos que levar a salvação. Não se intimide, mesmo que esteja cansado, esteja cansada. Não feche a sua boca. Continue pregando a palavra do Senhor para o seu esposo, para a sua esposa. Se você tem um irmão, alguém que não conhece essa palavra, não desista de falar desse amor. Glória a Deus. Então agora vem a barreira racial. A mulher, ela vivia aquela situação, ela tinha um marido, ela vivia no mundo místico, pois não somente era israelita. Os samaritanos não tinham uma religião oficial. Eles não tinham um decreto, eles não tinham um lugar certo, eles não tinham um nome certo a quem servir. Eu sou de Jesus. Aleluia. Mas Jesus rompeu a religião. Laia, Súria. Porque Jesus, ele não é religião. Aleluia, Jesus é vida, Jesus é paz, Jesus é amor, Jesus é libertação. Jesus não é placa, Jesus é a própria palavra dele. Quando você ora, você vai até ele. Quando você vai para a palavra e conhece a verdade, você crê e você é liberto. E ele fala diretamente com você. Louvado seja Deus. Então, agora eles ainda vivenciavam uma cultura racial. Era como se fosse uma raça, uma nação pagã. Jesus ainda quebra aquela barreira. Porque Jesus, ele sabia que quando ele falasse com aquela mulher, o entendimento dela ia se abrir. E ela ia compreender. Ela mesmo declara nas suas palavras, ela diz assim: você não é judeu? Ser chamado de judeu era como se fosse uma ofensa muito grande. Outrora, lá no capítulo 8 de Lucas, versículo 45, se não me falha a memória, vai dizer que eles chamaram Jesus de samaritanos. No versículo 48 de João 8, diz assim: respondeu, pois, os judeus e disse-lhe: não dizem-nos bem que és samaritano e que tem demônios? Era tipo de uma ofensa, era um xingamento. Chamar alguém de samaritano era como se estivesse falando um palavrão no nosso linguajar de hoje muito grande. Jesus estava no templo e eles não quiseram aceitar a ordem de Jesus, a palavra de Jesus. Eles começaram a criticar. Este tem demônio, esse só pode ser samaritano. Mas Jesus entrou em Samaria e mostrou que Ele é quem reina para sempre. Ele é quem liberta, Ele é quem salva, Ele é quem vence e que muda o quadro da história. Em outra feita podemos ver aqui, em Lucas capítulo 9, versículos 51 e 52, aconteceu que contemplando-se, vamos no 52. E mandou mensageiros diante da sua face. E indo eles entraram numa aldeia de samaritanos, para lhe prepararem pousadas. Mas não receberam, porque o seu aspecto era de Jerusalém. E os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que mande fogo do céu e os consuma, como fez Elias? E voltando-se para eles, repreendeu e disse: vós não sabeis de que espírito sois vós? Porque o Filho do Homem não veio para destruir a alma do homem, mas veio para salvá-la. E foram para outra aldeia. Eles expulsaram os discípulos. Se eles expulsaram os discípulos, eles rejeitaram o próprio Jesus. Eles não queriam conversa. Os próprios samaritanos. Mas olha a hora que Jesus chega. Jesus é dono da estratégia. Ele vai entrar em uma hora que ninguém estiver esperando. Ninguém imaginava que Jesus ia passar por Samaria.
Mas foi necessário Jesus passar por Samaria. Jesus não vai depender, aleluia, de alguém para poder agir na sua vida. É Ele quem vai entrar e vai romper o impedimento espiritual, que muitas das vezes nos encontramos sim, sem forças, desanimado. Mas no caso dessa mulher foi diferente. O Senhor já sabia da história dela. E João, ele vai nos mostrar que Jesus, ele não perde essa mulher de vista. Porque a conversa que Jesus teve com ela rompeu com todos os preconceitos da época. É muita coisa que colocamos hoje em dia, muita desculpa para nos aproximar de Jesus. Alguém pode até validar sua vida, subestimar, porque ali o passado é assim, a vida era assim. Mas Jesus, ele não tem nada a ver com o seu passado, ele quer saber hoje, ele te chama pelo teu nome hoje, ele quer mudar a sua história hoje. E vemos no capítulo 4 e o versículo 7, compreendemos que Jesus, quando entra no emocional dessa mulher, ele muda a situação, ele muda a circunstância, ela compreende que ele era um profeta, ela sabia que os judeus não podiam ter contato, não podiam ter visão, havia um impedimento, porque quando passavam pelas ruas da Samaria, eles passavam por longe, cortavam caminho, não queriam nem ver, era como se fosse algo intocável. Mas Jesus se aproximou, Jesus falou, e aquela mulher compreendeu que ele era um profeta, que ele era diferente, ele era homem de Deus. E a identidade de Deus na minha e na sua vida faz a diferença. Glória a Deus. É tanto que ela fica sem entender. Alguns momentos ela fica naquele pensamento oscilando. Jesus fica falando com ela, mas ela fica assim: você não é judeu? Aí depois ela diz: você é profeta. E o Senhor, ele tem para você, nessa manhã, o que Jesus deu a essa mulher. É como se Jesus estivesse dizendo a ela assim: filha, o que eu tenho para você. Ela quis impressionar, ainda colocou uma barreira no meio. É como se ela quisesse cortar a conversa. Você é judeu? Eu não quero papo, porque você está falando comigo, vou conjecturar assim. É como se ela quisesse interromper a conversa. Mas Jesus estava insistindo, é como se Jesus dissesse assim: minha filha, você tem água e eu tenho vida. E o que eu tenho para te dar é maior do que todo o seu passado, a sua história e esse medo. O que eu tenho para você é a minha presença. É como se Jesus disse: olha para mim. É a minha presença que vai mudar a tua história. O que eu tenho para você é a presença do meu Espírito. Jesus estava falando da aparência emocional, ou seja, de uma necessidade espiritual e não física. De uma sede espiritual que aquela mulher precisava no momento, não era de água. Aquela água ia matar a sede no momento, mas depois ela ia tornar sede. Aí Jesus entra espiritualizando. Ele diz: mas a água que eu tenho, que eu lhe der, se você soubesse quem está lhe dando, se você tomasse dessa água, você jamais ia tornar-se de sede. Ou seja, nos dias de hoje, jamais você vai ter vontade de pecar. Jamais você vai sair da minha presença. Jamais você vai esquecer do que eu estou falando contigo hoje. A falta de Jesus nas nossas vidas causa grande perigo. Isso relata o que aconteceu anteriormente, o que a gente leu. Quando faltou a presença de Deus, o povo de Deus pagou o preço. Por causa do pecado e da desobediência. Não perca essa oportunidade. A falta de Jesus causa grandes transtornos. E às vezes sabemos que está faltando Jesus em nós. Mas às vezes não queremos reconhecer. É como se a mulher dissesse: eu adoro aqui já tem um lugar certo, eu não preciso de mais nada. Talvez você esteja dizendo: eu falo com Deus todo dia, mas está faltando alguma coisa.
Jesus te convida nesta manhã: venha para mim, minha filha, venha para mim, meu filho, de maneira nenhuma eu te lançarei fora. Eita, Deus grande. Tenha sede desse Deus. Se você não tinha, torne a ter sede desse Jesus que tem água nesta manhã para te dar para você beber. Essa água que somente a palavra dele pode gerar dentro de você. Dinheiro não compra, porque a felicidade do mundo é enganosa, é passageira. Mas a do meu Deus traz vida, e vida em abundância. Nos dias de hoje, se relata sobre esse pecado. Como é a falta dessa água? Nos vícios, na prostituição, na mentira, no engano. Porque o homem sem Deus, ele não satisfaz a sua sede. Ele perde o temor, ele cega. Ele não tem mais força de nada. Quando se acomoda no pecado, para ele tudo está bom, porque o pecado camufla uma falsa alegria, uma falsa felicidade, que não gera vida. Jesus estava dizendo: os seus maridos, as suas emoções, as suas frustrações, não vai te alegrar, foi passageiro, mas eu tenho para você a solução hoje, na sua casa, na sua história. Essa falsa alegria vai sair e a verdadeira vai entrar, porque somente nele e para ele é que você deve se alegrar. Eita, Jesus deixou claro. Ele deixa claro para aquela mulher: nenhuma expectativa sem mim é válida. E eu te digo nesta hora: nenhuma expectativa, nenhuma felicidade, nada que você tenha, sua casa, seu carro, seu dinheiro, sem esse Jesus é válido. Eraia súbria. A validação é simplesmente no Espírito Santo. Não é no seu emocional, não é na sua vida, não é no seu relacionamento, não é na sua mulher, não é no seu marido. É no Santo dos Santos, é no Rei dos Reis, é no Senhor dos Senhores. Aquele que pode, o que veio e o que há de vir, virá para buscar a sua noiva. Não é diferente nos dias de hoje. De muitos que é dependente emocional de alguém, de alguma coisa para se alegrar. Tem alguém que para se alegrar tem que beber, tem que fumar, tem que errar. Tem que fazer mal a alguém, porque tem alegria, tem prazer em fazer o mal. Não seja dependente espiritual nem emocional de ninguém. Seja dependente de Jesus e dessa palavra. Porque quando você estiver triste, eu tenho certeza, se você começar a louvar, Ele vai alegrar o teu espírito. Se você estiver chorando, começar a orar, você vai começar a sentir força. Se você estiver abatido, desanimado, você começa na sua mente chamar por Ele. Ele vai enviar o Consolador para te abraçar e você vai se levantar dessa frustração. Jesus confronta ela, Jesus confronta essa mulher. Ele não acusa, ele confronta, mostrando o seu pecado, mostrando o seu erro. Diferentemente dos dias de hoje, que muitas vezes alguém já chega acusando o erro, o pecado de alguém. Não, Jesus fez totalmente diferente. Ele fez ela ver e compreender na sua consciência, logicamente, que ela já sabia do que se passava na sua vida, porque ela confessa. Ele diz: você teve 5, aí o que você tem hoje, ou seja, o 6º. Teve 5, né? E o que tem hoje ainda não é teu. Quer dizer, você teve 5 com mais um que tem hoje. E ela sabia que verdadeiramente era verdade. E ela disse que não tinha marido. Aleluia. Se entregue inteiramente na salvação que é Jesus. Aquela mulher compreendeu, aleluia, pela sua fé. E ela agora faz uso do que ela aprende. Aquela mulher agora, uma missionária que para o olho de muitos não teria valor. Era inútil, improvável, pecadora, imunda. Mas Jesus se utilizou da pecadora, do pecador, daquele que se acha imundo.
Jesus ainda limpa, Jesus ainda purifica, Jesus ainda dá um banho de sangue, Jesus ainda liberta, Jesus ainda dá uma nova história, Jesus ainda dá uma nova identidade, e Jesus ainda faz o fim virar começo. O que acontece na vida dessa mulher? Talvez para o olhar de muitos já estava tudo no fim, mas Jesus entra na história, muda a rota, muda a história e fez o final virar começo. Agora aquela mulher sai pregando, sai evangelizando e ganhando vidas para o reino. Você que está aí dizendo que é inútil, Deus vai se utilizar de você. Ele vai usar você. E o que podemos extrair nessa lição para os dias de hoje é que tem um poço próprio no seu coração. Se você tem um poço chamado Jesus, nenhuma emoção vai impedir a presença dele. Não depende de poço nenhum da terra, ou uma fonte que jorre para o mundo ou para o pecado, porque a fonte que eu e você tem que conhecer é a que jorra para a vida eterna, é a que jorra para o céu, é a que jorra para a Nova Jerusalém, é onde tem um manancial verdadeiro que a minha alma e a sua precisa. É a água viva que fluirá de você, vai te dar vida, vai fazer jorrar águas, rios do seu ventre fluirá vidas, vai sair vida de você, vai sair força de você, vai sair ânimo, vai sair paz, vai sair fé, vai sair alegria, vai sair esperança. Anderaia súbria, não tinha mais esperança, torne a ter esperança, porque esse rio vai fluir. Arrai decaia súbria, o rio do Espírito está passando por aí por você nesta manhã. E a segunda lição é que eu aprendo. Ela estava com o emocional destruído na solidão, com a sua vida entulhada em poços, falsas alegrias, até a hora que ela se encontra com a verdadeira alegria. Laia Súria, quando ela se encontra com a água da vida, Jesus e ela, só estavam os dois ali. Aleluia, e ela compreendeu, ela não perdeu a oportunidade de tomar daquela água, de ser feliz. E eu te digo nessa hora, não jogue essa palavra fora, não jogue essa oportunidade fora, porque a felicidade verdadeira Jesus tem para você. Ai, a sobre andarás. Não adianta você comer, não adianta você vestir, não adianta você respirar esse ar, se você não tem ele na sua vida. De nada adianta. É tudo falso. É tudo engano. Ai, a Súria. E na visão dela, você vai ver que na visão daquela mulher, ela olha simplesmente diante de tudo aquilo que era um judeu, mas depois ela compreende, sabia que ele era profeta, além de ser aquela, sabendo da lei e conhecendo aquela religiosidade que impedia ela, mas quando o Espírito de Deus brada na alma, identifica, é Deus, não tem para onde você correr, não tem para onde você escapar. Talvez ela estava tão preocupada onde devia adorar. Senhor, o Senhor está me mandando adorar em Jerusalém? Nei a Súria decai. Mas ela aprendeu a adorar ali. Aí o Senhor diz: olha, minha filha, vai chegar a hora que nem aqui, nem em Jerusalém você vai adorar. Mas o que importa é que você me adore em espírito e em verdade. Jesus estava ali falando, santificando aquela mulher. E naquele momento ela se arrepende. Porque veio arrependimento dentro dela. Porque ela não era feliz. Ela estava próxima a um poço. Vivia com as suas tradições, mas não tinha felicidade. E eu quero lhe dizer que aonde você estiver,
Deus vai colocar pessoas espirituais para suprir o teu emocional, para te dar palavra de ânimo. Deus vai enviar a necessidade que você precisa. Ele vai dar o necessário. Ele vai levar pessoas até você e quer levar você até pessoas que estão precisando de uma palavra, de um abraço. O Senhor dos Exércitos, porque não adianta o local. Se você não tem Jesus, não adianta você estar num palácio. Se você não tem Jesus, não adianta. Não adianta você estar coberto de ouro. Não adianta. Porque não é suas emoções que vai suprir a presença de Deus. É a verdadeira presença real do Senhor. Ele é o Senhor da vida. Ele quer estar contigo. Não tem fantasia. Não tem nada que possa complementar a presença de Deus. Nada. Tudo isso é engano. O que o mundo oferece é engano, é fantasia, é mentira, para lhe roubar a verdadeira paz, a verdadeira alegria que só se encontra em Jesus. E dentro daquelas divisão entre os reinos samaritano e judeus, historicamente se falava ali, havendo aquelas barreiras daqueles dois povos. Em sua conversa, ela começa propriamente a levantar aquela barreira, falando dos judeus. Ela prova a desunião. E por que tanta desunião? Muitas das vezes para pregar a palavra. Que tanta perseguição é essa? É cumprimento da palavra de Deus. É Jesus voltando. Glória a Deus. Mas Jesus, o que ele faz? Jesus ignorou. Jesus ignorou aquela tese. Era ela falando, olha, você é judeu, eu sou samaritano. E Jesus, eu quero que você veja a presença, a minha presença. Eu quero que você veja a vida, eu quero que você veja a salvação. Era ela ignorando, e Jesus dizendo, eu quero que você olhe para mim e veja que aqui não tem religião não, aqui tem amor, aqui tem paz, aqui tem verdade. Era ela querendo ignorar, e a intenção de Jesus era o quê? Levar o evangelho para a criatura, levar a palavra para unir o homem a Deus. É isso que eu e você tem que fazer, e não afastar o homem de Deus, não colocar impedimento. Você está condenado, você vai para o inferno, você não tem mais jeito não. Jesus, na sua humildade, ele foi o suficiente exemplo para nos ensinar que devemos levar o homem a Deus e unir Jesus ao homem. Mas muitas vezes olhamos e descredibilizamos esse bêbado, esse viciado, essa viciada. Muda até de caminho, como eles faziam. Saíam, não passa em Samaria, corta caminho, passa, já vem o judeu, não fale nem com eles. Não olhe não para esse homem, para essa mulher. Não tem mais jeito não, tem jeito sim, viu? Porque o meu Deus é especialista em dar jeito aonde não tem jeito. Alguém olhando e dizendo assim, não se aproxime, não fale. Mas Jesus está dizendo, eu quero que você vá levar a minha mensagem. É necessário passar por Samaria. É necessário entrar em vidas. É necessário pregar para pessoas que precisam conhecer esse verdadeiro Deus. Precisamos levar o evangelho. Porque Jesus, ele não levanta contenda. Ele chegou à mulher sem contenda, ele sabia da situação. Jesus já tinha dito aos discípulos, lá como a gente acabou de ler em Lucas, capítulo 9, versículo 52. Ele disse aos discípulos, os discípulos se apavoram, porque foram expulsos de Samaria, foram rejeitados, foram preparar a pousada. Chega lá,
Caia fora, aqui não tem lugar para você. Eu sei que você é judeu, eu sei que você é de Jerusalém. Olha o seu aspecto. Eu sei que nem você tem a presença. Você é diferente. Aí Jesus olha para eles, contemplando tudo. Eles vão contar a história e diz: Jesus, quer que mandamos fogo do céu como fez Elias? Andava com Jesus, conhecia os sermões de Jesus, os ensinamentos de ânimo, de paz, de sensibilidade. Aí Jesus olha para ele e pergunta: de que espírito você pertence, meu filho? De que espírito sois vós? É o espírito da contenda, é? É o espírito da desunião? Neramando, que manda rassúria. Eu não vim para matar o homem, destruir ele. Eu vim para dar vida para ele. E quem é você para determinar a última palavra e dizer que aquele ali não tem mais jeito? Eles me rejeitaram, mas eu não rejeitei a eles. Eles negaram a mim, mas eu não neguei a ele. Ei, você pode até estar negando Jesus, rejeitando ele com o seu pecado, com o mundo, mas ele está dizendo: eu não te rejeito, eu não te deixo, eu não desapego de você. Porque ele não vai perder você de vista, sua casa de vista, sua família de vista, a sua alma de vista. Ele está de olho em você, ele investe em você, ele vai atrás de você. Aonde você estiver, ele lhe acha. Porque ele me achou. Ele me achou. Quem está pregando para você aqui hoje é uma pessoa que tinha vícios, não de droga, mas provavelmente sim era uma droga. Viciada na bebida, na cerveja, no cigarro, não perdia uma festa, não podia ver uma lata batendo. E quem olhava não dava uma banda de pipoca por mim. Mas Jesus foi lá, entrou e disse: eu não te perdi de vista, Magali. Eu te quero. Mesmo eu rejeitando ele com as minhas ações, com o meu pecado, com aquela imundícia, ele dizendo: mas eu estou de olho em você. E ele enviou pessoas para falar dele para mim. Eu vivia no engano, numa falsa emoção que para mim era alegria, mas não tinha nada de alegria. Deus, ele investe onde tem retorno. Ele não investe onde não tem retorno. Ele já sabia que hoje eu ia estar aqui pregando para você. Mas um dia alguém olhou para mim e descredibilizou. E disse: essa daí não tem mais jeito. A palavra do Senhor me dá respaldo para entrar um pouquinho neste testemunho. A vaidade me atraía demais. E eu só queria saber de farra, de festa, de baile, de se exibir. Não tinha temor, não tinha quem me orientasse. Na minha casa era só eu cristã. Era muito difícil. E quando eu tentei se firmar, veio um bombardeio muito grande para me tirar da presença de Deus. E eu ainda tentei me afastar, mas não consegui. Tentei ficar longe da presença, mas não consegui. Não foi nem covardia, porque há quem diga é safadeza, é covardia, é não sei o quê. Não é não, meu irmão. Só quem está no mundo, quem está no Egito, só quem está lá é quem sabe a dificuldade de renúncia. Você que é criado no evangelho dentro da igreja, glorifique a Deus, meu irmão, minha irmã. Se sua mãe é crente, seu pai é crente, agradeça. Eu não tive essa chance, mas também não condeno meus pais, porque eles também eram leigos na fé. Ensinou com que aprendeu com seus pais. Ne manda lavar súria. Mas quando Deus tem um propósito, Ele sempre levanta um. Ele entra no meio religioso, Ele entra na política, Ele entra no emocional, Ele entra no espiritismo, Ele entra onde Ele quer entrar. Neia camanda lava súria. E eu lhe digo nesta manhã, peça força a Jesus para estar de pé. Porque hoje você está de pé, mas você não sabe o dia de amanhã.
E a palavra do Senhor diz: quem está de pé, cuide para que não caia. Porque muitos que estão em pé, que se acha santarrão espiritual demais, muita religiosidade, aí começa a condenar aqueles irmãos que está fraco na fé, que está se afastando, mas não vai lá na casa dele saber o que ele está precisando. Quando vê na rua, não pergunta se vai tudo bem, passa ali, lá vai ali o desviado. Vai ali a desviada. Não, meu irmão, é para você, viu? Mas para Jesus tem valor, tem utilidade. Meia súria. No dia que eu me voltei para o Senhor, uma palavra que serviu de exortação ao mesmo tempo me entristeceu. Eu já tinha me afastado. Chegou uma irmã, parecia que estava com um martelo na mão. Ela disse: irmã Magali, agora vê se firma, né? Agora vê se não sai mais, né? E eu guardei aquela palavra. Eu disse: ela quer o meu cuidado. Mas é a maneira que muitas vezes a gente não tem de expressar. Tem gente que é assim. É estilo João Batista, né? Neia súria. E eu guardei no meu coração. Mas outros, que a plateia que estava do outro lado dizia assim: essa daí vai muitos dias não. Nerava súria. Daqui a pouco ela está no mundo de novo. Essa daí vai morrer logo. Porque eu desafiava. Eu brigava com homem, eu dava em homem, eu dava em mulher. Eu não tinha medo de nada, não tinha medo de morte. Eu entrava no bar, virava a mesa para cima. Eu saía, eu não tinha medo de nada. E Jesus me contemplando e alguém olhando assim para mim. Eu vivenciei muita frustração na minha adolescência. E isso refletiu depois. Mas Jesus me ensinou a ser crente. Ele passou em Samaria, porque foi necessário Ele entrar na minha vida, na minha história. Marcou encontro comigo e marca encontro contigo também. E grande vai ser o particular dele na sua vida. E um dia eu afastada sem força, correndo, eu disse: hoje eu vou tomar todas, vou para o bar, vou fazer, vou acontecer. Mas não deu tempo, porque Jesus entrou em Samaria. Sabe o que foi que ele fez? Entrou um homem lá no bar, e eu comecei a me arrepiar. Eu disse: esse homem é filho de Deus ou é filho do capeta? Tem alguma coisa estranha nele aqui. E na mesma hora me deu a vontade de jogar o cigarro no mato. Joguei o cigarro. E uma voz maior dizia assim: joga esse copo de bebida fora. Eu joguei. Aí eu comecei a olhar para o homem. Eu estava com uma blusa indecente, um short meio desproporcional para o que eu visto hoje. Mundano, né? E quando eu chego lá, que olho para aquele homem, Deus me deu uma visão de olho aberto. Eu estava com o olho aberto, não deu tempo de fechar. Porque quando Deus quer, Ele mostra em profecia, mostra dormindo, mostra acordado, mostra com o olho aberto, mostra com o olho fechado, Ele faz como quer. Aí Ele diz para você aprender, para você saber que eu lhe quero e que eu te amo, mesmo você dizendo que ninguém dá nada por você, eu vou me revelar a você para você ficar crente. Meu irmão, aquele dia, eu estava fisicamente, eu estava um bagaço. A minha aparência estava um lixo. Mas o meu Deus, Ele estava me vendo por dentro. E eu me senti tão impura, tão imunda, que eu me senti mal. Eu disse: não, eu não quero ver Jesus. Se for o Senhor que está me mostrando. E Ele mostrou de novo. Eu disse: eu vou mostrar mais uma vez. Olhe para este homem. Eu virava para trás. E o Senhor me dava a visão. E Ele dizia: olha de novo. Eu virei de novo. E Deus me deu uma revelação daquele homem. Algo muito sério. E o Senhor mandava dar uma mensagem para ele de convenção. Olha só a situação que eu estava pregando para aquele homem. E o Senhor dizia assim: diga a ele que eu tenho pressa na vida dele, assim como eu tenho na sua. E diz a ele que eu permiti ainda tu chegar aqui, mas não permiti tu comer desse banquete. Para dizer a ele, porque era preciso, era necessário você passar hoje neste lugar, neste ambiente, que não era para você estar, mas eu permiti. Não foi para você se contaminar e nem pecar com ele. É para dizer a ele que eu tenho um plano na vida dele e hoje eu dou livramento. E o homem começou a tremer, chorar, parecia um bode berrando, chorando, desmaiando. E o Senhor foi me dando palavras. E o Senhor me mostrou algo de um alto que aconteceu na vida dele. Eu disse: Deus me está me revelando. Você fez isso para livrar a sua vida, mas o projeto é de morte.
E Deus me mostrava, ele corria com um pé na meia. Ele saía tão apressado que ele botava os pés no sapato, um pé na meia e o outro ia sem a meia. Aí ele disse assim: e como é que eu faço para saber que é Deus? Aí Deus disse ao meu coração: diga a ele que ele corre numa estrada, ele sai com muita pressa. Nessa pressa ele calça o sapato, mas a pressa é tão grande que não dá tempo ele botar os dois pés de meia. Ele só bota um e o outro vai sem. Agora pergunte a ele se eu ainda revelo e falo quando eu quero. Pode ser no bar, pode ser no hospital, pode ser no meio da rua, eu ainda uso os meus quando eu quero. O Senhor estava dizendo: Magali, aqui não é salvação não, você não está salva não, eu estou lhe usando, agora se conserte. E eu disse a ele, ele começou a chorar. Sabe o que foi que aconteceu? Aquele homem se voltou para Jesus primeiro que eu. Ele saiu de casa, foi dizer à sua esposa que queria ser crente. No outro dia eu fui na casa dele, eu me rendi, me voltei com muita pressa e muita urgência. O meu coração gritava: eu tenho que achar a igreja mais perto que tiver, que eu quero entrar. Eu quero entrar dentro de uma igreja, eu quero uma oração, e mais nunca eu quero deixar esse Deus. Paguei o preço, porque com certeza Jesus sabia que eu ia me afastar de novo. Aí antes de eu me afastar, sabe o que foi que ele fez? Ele me quebrou, ele me moeu todinha, me colocou no leito de enfermidade, 12 dias, com diagnóstico de dengue hemorrágica. Não deu tempo sangrar, mas já ia ser transferida para outro hospital. Tomei quase 40 soro complexo B, vitaminado. Minhas plaquetas baixou para 55. Um homem que estava num leito com a plaqueta em 70 morreu. E toda hora passava as macas no corredor do hospital. Morreu um de dengue, morreu mais um de dengue. Foi uma epidemia de dengue e eu estava naquele meio. E Jesus dizendo: se conserta, porque eu estou te dando mais uma chance. Eu entrei na tua vida, eu quero te usar, eu quero te renovar, quero te colocar de pé. Quero abrir prisões espirituais através de você. Quero curar, quero santificar. Quero destruir principados, potestades através do seu choro, do seu temor, da sua oração. Aleluia. E o Senhor dizia: agora é eu e você, Magali. Agora não tem mãe, não tem pai, não tem ninguém. Agora é eu e você. Agora é eu, você e a salvação. Você quem escolhe. Ou prega a minha palavra, ou desce à sepultura. E para final de história, o remédio era que nem água do pote, não fazia efeito não. Quanto mais o médico aplicava, mais adoecia. Era que nem aquela mulher do fluxo de sangue, ainda pior. E o Senhor disse: essa enfermidade é espiritual. Enquanto você não disser a mim o que você quer da sua vida, você vai ficar aí. E eu, sinceramente, já estava me vendo morta. Porque eu sequei, ficou só o langanho, os coros balançando. A minha febre foi tão alta que foi bolhas de água, pocou no meu rosto, parecia uma queimadura de óleo quente. Me perguntaram se um tacho de óleo tinha virado na minha face. Jesus me visitou do alto da cabeça à planta dos pés. Eu sou um testemunho vivo. Na fonte que Cristo está e que você bebe, tem solução. Tem resgate de Deus para você, para a tua família, para alguém da tua casa. Na Badassúria, não desacredite, porque esse Deus, ele ainda tem solução. Na Mandarabassúria. Eu não sou de entrar muito no meu testemunho, porque me constrange demais esse amor. Não era para mim estar aqui, eu amo esse hino. Já era para estar morta há muitos anos. Mas eu bebi da água da vida. E eu te convido a beber dessa fonte hoje. Eu te chamo a saciar a tua sede na Mandarassúria. Eu quero convidar você que está aí do outro lado a se entregar a Jesus, a se voltar para Ele. Hoje você tem acesso, você tem liberdade. O véu do tempo se rasgou, não tem impedimento. Não tem Samaria, não tem lei, não tem raça, nada que possa impedir Jesus até você. Seja ricamente abençoado, seja alimentado pela palavra da vida.
pela palavra que faz em você fluir a verdadeira paz, que a paz que esse mundo dá é engano. Um dia alguém desistiu de mim, mas Jesus não desistiu e Ele não desiste de você. Jamais Ele vai te lançar fora. Jamais Ele vai te esquecer. E Jesus está voltando. E Ele manda clamar o arrependimento à sua igreja. E Jesus me tirou daquele leito, me deu mais uma chance. E eu segurei essa oportunidade. Porque tem a oportunidade que é única. Talvez você esteja ouvindo essa palavra aí no leito. E o Senhor está dizendo, a oportunidade é hoje. Hoje eu te abençoo, hoje eu te chamo. Jesus, sendo Deus, pregando como um homem, se sentiu cansado. Mas não deu a entender a mulher que estava cansada e não deixou de pregar. E mesmo a gente sem força, se arrastando, tem que continuar pregando, fazendo menção desse Deus, falando da vida, falando da salvação, falando da ressurreição que é Cristo. Ele ressuscitou e Ele está vindo. E eu te chamo, se você não fez ainda uma aliança com o Senhor, ou se você está afastado dos caminhos do Senhor, se volte, renova a sua aliança nesta manhã. Queremos convidar você a entrar por essas portas da salvação, a tomar dessa verdadeira alegria que é Jesus, a se alegrar no Espírito, a sair de uma vida de rebeldia, a se libertar das prisões do passado, das emoções do passado, da mentira que te oprimia, daquilo que te enganava. Te convidamos nessa hora, venha para Cristo. Eu quero convidar aqui, pastor Antônio Altino, a continuar